Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. Este é o segundo vídeo da confecção dessa blusa manga morcego. No primeiro, eu fiz a parte do corpo e a parte da costura. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui na descrição para você poder acompanhar. E agora, nesse segundo vídeo, vamos fazer aqui a parte da gola, os punhos, a barrinha e também a blocagem da peça, para ficar um tricô mais alinhado, um tricô com um caimento mais bonito. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar. E agora aqui, para começar a fazer o acabamento aqui da gola, eu tô vindo com uma agulha circular. Essa minha aqui é a número 5. E eu vou pegar esses pontinhos aqui da borda, ó. Vou pegar aqui uma alcinha de pontos aqui da borda e vou levantar um pontinho. Ó, vou para a próxima alcinha de pontos aqui da borda, levanto outro pontinho e eu vou fazer assim por diante, ó. Em cada alcinha de pontos aqui da borda, eu vou ir levantando um pontinho. Se você tiver dificuldade para fazer isso com a ponta da agulha de tricô mesmo, aí você pode pegar uma agulha de crochê, né, para auxiliar ali de levantar essas alcinhas aqui. Aqui eu já levantei todos os pontos aqui ao redor da gola. No total, eu fiquei aqui com 136 pontos. Se o teu aí der uma diferençazinha de um pouco mais, um pouco menos, não tem problema, porque a gola é bem ampla, não vai acontecer de ficar apertada. E também, né, se você deixou medida diferente aqui nos ombros costurados, aí obviamente que vai dar uma diferença na quantidade de pontos aí que você vai conseguir levantar. Mas a minha aqui, com a medida que eu deixei aqui pro meu gosto, eu levantei 136 pontos. E levantado esses pontos aqui, então, da gola, eu vou começar a trabalhar em ponto barra 1 por 1. Antes disso, eu vou colocar um marcadorzinho aqui, para me indicar, né, que toda vez que eu tô passando por ele, eu tô fechando uma carreirinha. E aí, o ponto barra 1 por 1, eu vou fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. E aí, eu vou seguir alternando os pontos desse jeitinho, né? Fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô, até chegar aqui no marcador. Aqui, eu já dei a volta completa agora numa carreira, e eu terminei ali, ó, em tricô. E tem que ser terminado assim. Como eu comecei aqui o meu primeiro em meia, aí eu termino o último em tricô, pra poder fechar certinho o desenho do ponto barra 1 por 1. Aí, agora, eu vou fazer a minha segunda carreira, e aí é só acompanhar os pontos. Meia sobre meia, tricô sobre tricô. E eu vou crescer um pouquinho aqui essa barrinha da gola, até o tamanho que eu achar que fique bacana, assim. Aí, quando eu terminar, eu volto pra mostrar. E aqui, eu já comecei a arrematar a minha gola, ó, já arrematei um bom pedaço ali. Eu tô arrematando com a agulha de mão, tô fazendo arremate italiano. Eu teci aqui 6 voltinhas do ponto barra 1 por 1, e agora na 7ª que eu tô fazendo esse arremate. O arremate, eu não vou mostrar com detalhes aqui, pro vídeo não ficar muito longo, mas eu gravei ele à parte, e aí, se você quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, se você, né, não conseguir fazer, achar muito complicadinho, aí você pode fazer o arremate tradicional que você já tá acostumado, não tem problema nenhum. Daí, só faz um arremate mais soltinho, pra gola não ficar apertada. Aqui, agora, eu já tenho a golinha finalizada, ficou desse jeitinho assim. Aí, o próximo passo agora que eu tenho a fazer é vir aqui pra manguinha e levantar aqui os pontos para mim poder fazer a manga. Eu venho aqui com o meu fio lá do novelo, aí eu deixo uma ponta aqui um pouco maior para mim poder fazer o acabamento depois. Eu não gosto de dar nó nesse fio, eu acho que os nozinhos deixam um acabamento grosseiro, então eu só venho com ele assim mesmo e começo a levantar aqui os pontinhos.
Aí, ele fica um ponto mais larguinho aqui, por conta de não ter sido dado nó, mas depois a gente ajusta ele e eu dou um nozinho na parte do acabamento, que eu acho que fica bem melhor. E aí, eu vou levantando os pontos aqui, ó. Pra cada ponto meia que eu teci aqui, eu vou levantar um pontinho agora aqui na agulha. Então, ó, o pontinho meia tá ali, eu introduzo a agulha e puxo uma laçadinha. Aí, eu vou pro próximo, introduzo a agulha e puxo uma laçadinha. Aí, se você tiver dificuldade de fazer isso com a agulha de tricô mesmo, você pode auxiliar essa parte aqui com uma agulha de crochê, para levantar os pontinhos aqui. Levantei todos os pontos aqui. O meu deu 53 pontos levantados, mas isso pode ser que fique um pouquinho diferente aí na tua peça, porque conforme a costura que você fez aqui, dá diferença, né? A sobrinha da costura que sobrou aqui também pode ser que interfira um pouquinho. Mas poucos pontos a mais, poucos pontos a menos, não dá diferença. A única coisa que eu vou falar pra você é que tente montar uma quantidade de número ímpar, porque dessa forma o ponto barra 1 por 1 começa e termina com o mesmo ponto, e aí dá um acabamento mais bonito aqui na costura depois. Aí, o meu aqui deu 53 pontos, né? Então, aí, agora eu vou começar a trabalhar em ponto barra 1 por 1. E eu quero que fique o ponto meia na borda aqui pelo direito. Então, eu vou começar a fazer aqui um ponto em tricô. E aí, na sequência, um ponto meia. Aí, eu vou sempre alternar desse jeitinho. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. E eu vou alternando assim, fazendo um ponto em tricô e um ponto em meia, até o fim da carreira. Aí, vou agora para a segunda carreira aqui do ponto barra 1 por 1. E aí, o meu, ó, eu comecei aqui em tricô, né, no avesso, e terminei em tricô também. Aí, agora, pelo direito, ó, aí vai dar certinho, vai começar em meia e terminar em meia. Desse jeitinho, a costura aqui nessa lateral vai ficar bem mais bonitinha. Aí, o ponto barra 1 por 1 é só seguir acompanhando os pontos. Aonde tem meia, faz meia. E aonde tem tricô, faz tricô. Opa, aqui escapou, vou fazer de volta. Então, meia sobre meia, tricô sobre tricô. E eu vou seguir fazendo ponto barra desse jeitinho, somente acompanhando os pontos, até atingir o comprimento adequado aqui pra minha manga. Eu vou tecer, né, toda essa parte, e aí, quando tiver chegado no tamanho, eu volto pra gente poder fazer o próximo passo. Já teci aqui todo o comprimento que ficou bom pra mim. Eu vou passar a medida aqui, esse comprimento tá com 30 centímetros trabalhados, mas pode ser que aí na sua blusa dê um comprimento diferente. Eu indico você aprovar a tua peça, né? E ver certinho se esse comprimento vai ser ideal para você ou se você precisa tecer mais ou menos conforme o comprimento do seu braço aí, né? Aí, quando chega na altura adequada, é só arrematar os pontos. Você pode arrematar do jeitinho normal, que você já tá acostumado a fazer aí. O arremate tradicional pega 2 pontos juntos em meia, o ponto trabalhado, devolve pra agulha. E aí, repete isso. 2 pontos juntos em meia, o ponto trabalhado, devolve pra agulha. E sempre repete. 2 pontos juntos em meia, o ponto trabalhado, devolve pra agulha. Já vai formando o arrematezinho ali. Se você for usar esse arremate, faz um arremate mais frouxinho, pra não ficar apertado na hora de você vestir a peça. Eu fiz esse pedacinho aqui só pra demonstrar, porque eu vou fazer o arremate italiano do mesmo jeitinho que eu fiz ali na gola. Terminei já ali o arremate, mostrar mais aqui de pertinho, ficou desse jeitinho assim. E aí, eu vou aproveitar aqui esse restinho de fio e já vou começar a fazer a costura. Aqui, essa parte do ponto barra, eu gosto de costurar na mão mesmo, né? Aquela outra parte ali da blusa, eu fiz a costura na máquina. Mas aqui, a parte do ponto barra, eu acho que fica mais bonito costurado na mão, porque eu já fiz ali, né,
as bordinhas em ponto meia, e daí essa costura aqui já vai ficar bem perfeitinha por causa desses pontinhos aqui em meia. Aproximei mais aqui para você conseguir ver certinho o detalhe. E aí, eu vou fazendo assim, ó. Vou pegando, ó, uma alcinha de pontos do lado de cá. Bati aqui sem querer. Mas aí, eu vou e pego outra alcinha de pontos do lado de lá. Uma alcinha de pontos do lado de cá. E uma alcinha de pontos do lado de lá. Ó, uma alcinha de pontos do lado de cá. E uma alcinha de pontos do lado de lá. Aí, eu vou seguir, né, com essa costura até ali o comecinho aqui do ponto barra 1 por 1. E como eu fiz as bordinhas em meia, olha só como vai ficando uma costura bem certinho aqui, ó. Aqui, essa parte do punho já tá toda costuradinha até aqui. Aí, se você tiver costurando a tua peça à mão, você já pode continuar seguindo com essa costura até chegar aqui na pontinha, ó, onde começou a formar a diagonal ali do corpo da blusa, que no caso é aqui, tá? Então, se você tiver costurando à mão, você já pode prosseguir costurando essa parte aqui também. Eu, como costurei na máquina, a parte aqui de cima, aí essa minha parte aqui, de baixo agora, eu vou costurar na máquina também. Então, eu vou deixar reservadinho pra fazer isso depois. Aí, você vai fazer esse mesmo punho aqui, igualzinho lá do outro lado. Agora sim, os dois punhos aqui da minha blusa já estão prontos e tá costuradinho dos dois lados. O próximo passo agora é fazer o acabamento da barra aqui, tá? Aqui é a barrinha dela. E aí, você tem duas possibilidades. Ou você faz separado, parte das costas e parte da frente, e depois costura aqui na lateral a barrinha. Ou você levanta os pontos em toda a volta em agulha circular. Eu vou optar em fazer em agulha reta, a parte das costas e a parte da frente separado, porque eu tricoto mais rápido em agulha reta. E eu vou usar a mesma numeração de agulha, agulha número 5, e basicamente vai ser do mesmo jeito que foi feito aqui na parte das mangas. Eu vou pegar o meu fio lá do novelo, não vou dar nó, vou deixar uma pontinha maior para poder fazer o acabamento depois. E daí, eu venho aqui na bordinha, ó. E lembra que foi feito só um pontinho em tricô aqui, depois daqueles pontinhos trançados? Então, é naquele pontinho em tricô que eu vou levantar aqui esse pontinho da borda, né? Pra fazer a barrinha. E daí, eu vou pegando aqui, ó, os pontinhos da borda, dou a laçadinha e puxo o ponto. Pego o pontinho da borda, dou a laçadinha e puxo o ponto. Se você tiver dificuldade de fazer, levantar esses pontos direto com a agulha de tricô, aí você pode auxiliar, né, com uma agulha de crochê. Eu terminei aqui de levantar os pontos na agulha, e eu estou aqui com 87 pontos somente em uma das partes. Se você for fazer em agulha circular, né, aí você tem que levantar do outro lado também, e o dobro de pontos, né? Se de um lado eu fiquei com 87 pontos, então, em toda a volta, eu ficaria com 174. Se der uma diferença de pontos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não tem problema, porque o tricô estica, o tricô cede, então, pouca coisa de diferença de pontos não vai fazer diferença. E aí, eu vou trabalhar em ponto barra 1 por 1, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui no punho. E a diquinha aqui, como eu vou costurar, vale. Eu vou procurar começar e terminar aqui a minha carreira do lado direito em ponto meia, pra costura ficar assim, ó, bem perfeitinha aqui. Aí, eu não vou mostrar essa parte, né, porque já fizemos ponto barra aqui na gola, já fizemos ponto barra aqui no punho, então, eu acredito que você já esteja craque aí no ponto barra 1 por 1. Mas, é só alternar um ponto meia, um ponto em tricô e seguir todas as carreiras acompanhando os pontos. Aqui, eu já teci a barrinha da blusa, ó, pelo tanto que eu achei que ficaria bacana pra mim. Eu tô aqui com 16 carreiras trabalhadas. Em centímetros, eu tô aqui com 6 centímetros. Só que esse comprimento aqui dessa barrinha é opcional. Você pode provar aí a peça, né, no seu corpo e ver se você que vai querer ela mais comprida ou mais curtinha. Aí, fica ao teu critério.
Aí agora, né, chegado esse momento que eu já achei bom o comprimento, eu vou arrematar aqui a minha peça e eu vou fazer o mesmo arremate italiano, igualzinho eu fiz aqui no punho e na gola. Mas também o arremate fica ao teu critério, você pode fazer o arremate italiano, como pode fazer o arremate tradicional que você já tá acostumado aí. Aí, depois que fazer o arremate, aí, se você tá fazendo em agulhas retas como eu, você vai levantar a mesma quantia de pontos aqui do outro lado, que no caso foi 87, vai tecer o mesmo comprimento de barra que você teceu aí na primeira parte, e aí eu vou fazer isso aqui na minha peça, quando eu tiver com a outra partinha aqui da barra trabalhada, aí eu volto pra gente fazer junto a costura aqui das laterais. Aqui eu já trabalhei, então, agora, os dois ladinhos da barra. Esse lado aqui eu até já costurei, e daí eu vou costurar um aqui pra você ver como que eu vou fazer. Na hora que eu arrematei lá, né, eu já deixei uma pontinha de fio a mais sobrando pra mim poder fazer essa costura. Daí, aqui, independente do tipo de arremate que você tenha feito, eu sempre gosto de passar a agulha 2 vezes aqui no mesmo lugar, pra dar um pontinho de travamento que eu chamo, que ajuda a deixar retinho aqui, ó, não dar desnível e deixar, assim, uma parte mais comprida que a outra. Aí, feito esse pontinho de travamento, cheguei aqui, né, a imagem mais pertinho, aí eu vou pegar uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos, bati ali sem querer, me desculpe, uma alcinha de pontos do lado de lá. Uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos do lado de lá. Se por um acaso você tiver dúvida nessa parte da costura, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando bem lentamente, né, bem certinho como que eu faço. Aí, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acompanhar lá. E é só seguir desse jeitinho, né, até chegar aqui no finalzinho, até fechar todo esse buraquinho que ficou aqui. A parte do tricô aqui agora já está finalizado, mas aí eu ainda vou fazer a blocagem aqui na peça para o tricô ficar com um caimento assim bem bacana. E para fazer a blocagem, aí eu forrei aqui a minha mesa com flanela, toalha de banho, tudo, né? Porque eu tô aqui no meu local de gravação, mas você pode fazer isso aí na onde você já passa a sua roupa normalmente. Aí eu estendi aqui a minha blusa sobre a minha mesa. E aí, eu vou sobrevoando o ferro de passar roupa, com o vapor ligado, sobre a minha peça de tricô. Mas eu estou sobrevoando, ó. Eu não tô encostando o ferro no tricô. Tanto que eu tô passando o lápis aqui pra vocês verem que tem um espacinho aqui entre o ferro e o tricô. E eu vou sobrevoando, vou dando uma batidinha assim com a mão pro tricô ir assentando. Só que eu não vou passar sobre as minhas barras, nem barra, nem gola, nem os punhos. Eu vou fazer a blocagem somente aqui no corpo da peça. Esse processo de blocagem aqui, ele dá um caimento melhor pra lã. Esses pontinhos trabalhados aqui, eles vão ficar mais assentadinho, mais bonito também. Só que eu acho que ele acaba deixando o tricô um pouco mais mole, sabe? Então, se eu fizer aqui na barra, eu acho que a barra perde um pouco o efeito sanfona, e eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu vou fazer a blocagem somente no corpo da peça. E aí, eu faço isso cerca de 30 segundos em cada região aqui da blusa. Tem que ir por região, né, porque é uma peça grande, tem que ir por região daí. Terminei o processo aqui todo de um lado, já dá pra perceber que fica um tricô bem mais alinhado. Aí, eu vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, do mesmo jeitinho, vou sobrevoando o ferro aqui, cerca de 30 segundos cada região. Posso dar uma palpadinha de leve, assim, no meu tricô, pra ele dar uma sentadinha, mas não aperta muito, porque senão amassa o tricô. E as barras, gola, punho, não vou passar o ferro sobre não, tá? É só na parte do corpo mesmo. E sempre só sobrevoando o ferro, sem encostar no tricô. Daí, outro detalhezinho, quando você terminar todas as regiões, você espera cerca de 1 minutinho para você levantar a peça da mesa, tá? Não levanta ela quente não, porque pode deformar o tricô. Então, depois que você terminar todas as regiões,
você espera o tricô esfriar bem para você levantar ele da mesa. Terminei já o processo na outra parte aqui agora. E aí, eu vou dar uma atenção especial aqui nas costuras da minha peça. Então, eu vou abrir a peça de forma que a costura fique aqui mais aparente e vou fazer a blocagem bem certinho, somente aqui nessa parte da costura agora. Nas 4 costuras daí, tá? Independente se você fez a costura na mão ou a máquina, você dá uma atenção especial na blocagem na parte da costura, que deixa a costura mais... tira o volume da costura, sabe? Ela não fica aquela costura grossa, feia. Agora sim, minha blocagem já está concluída. Olha só como fica uma costura bem assentadinha, o tricô fica um tricô mais alinhado também, com um caimento mais bonito. A blusa ficou pronta, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!